Eu nunca sei memória, mas sempre que começa o podcast, ainda começa sempre. Tem que estar assistente, tem que estar assistente. Tem que fazer um casting para pessoas para fazer uma assistência. Qual é, Yuri? Tranquilo aqui. Tranquilo. A outra fala tranquilo. Eu, você me desculpa manter essa língua, sei lá. Eu me para de dar surupo, não. Gosta que no começo, galho. O pai tem um sumo, dinheiro para dar um sumo. Já acaba. Filho de Yuri Salicin. É Yumer que é esse nome. Yumer, sim. Tá parecendo nome de um ator de anime. Um personagem de anime. Não, mas pode ser. Yumoro! Eu tô irmão para trás. Yumor só! Nandi! Quando me bota fala Yomer. Yomer é marca de moto. Que é Hammer ou Homer, mas que tá falando. Hammer. É mais fácil falar moto. Mas você falava de raça da língua? Não descobri manter essa língua, tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Não estou a ministrar imitando a raça da língua, mas nunca acredito em manter essa língua. Até que me faz um teatro. Primeira vez que me presta atenção. Ou primeira vez que me liga a peça, você já não fica todo indo. Yuri, a raça da língua, mano. Ainda bem que foi lá. Pode descobrir outra situação, imagina. Que situação? Não sei, mas bom. Eu, muito que tentar algo, esbira. Novos projetos. Bota foi stand-up. Coisa mais que bota fazer para além de engenheiro? A minha engenheiro de ambiente, qualidade de ambiente de formação. Ainda trabalho como consultor IT, programador. E ainda passa fome na comédia. Não se sente burro como? Vou a minha escola. Mas que Casimiro faz? Eu estudar muito. Cata parece igual para rosto. Rosto burro tem sinal. Não, você brinca. Não, boa eu acho que não chama únicas coisas que pode falar, não tá chama ali manca, não só nós entre nós, tem uns papos, aqui não tá se entre nós comediante ou entre amigos, nunca tá fala tipo de uma que pessoa é, de coisa que tá fazendo, de coisa que você tá passando nunca tá conche pessoas naquele lado lá na totalidade, você não tá chama tem aquela parte lá que alguém que conche, vou fazer professor aqui, foi na Cabo Verde que botou curso? Não, eu fazia 12º na Cabo Verde, depois logo consegui bolsa para meu estudo ali na Portugal. Eu fazia engenharia de ambiente no Instituto Politécnico de Setúbal. Por que engenharia do ambiente? Mano, quando me era jovem, já fui deputado infanto juvenil, já participo deputado de coisa? Infanto juvenil. Na Cabo Verde. Na Cabo Verde. Eu, tipo, um deputado, entre aspas, não tinha 3 anos no mandato, até ainda tenho. Uma coisa foi sério, não tinha cadeira, não tinha... A única diferença é que nunca estou com peixe. Eu tinha tipo metas de... Exato. Não tinha que único do milênio, o único que nós fazia para nós programa, ajuda e atinge que meta objetivo, 8 objetivos do milênio, acho já nem que se lembra mais. Até 2030, acho. Exatamente. E um daqueles que mais me identificava era que a área ambiental, para modo um das pessoas que está a seguir bateu também era Jaqueline Varela, um ambientalista de Santa Cruz, que apoia a não fazia o projeto junto. Ele é biólogo, sempre queria com aquele gosto para biologia, ambiente, manca queria biologia na altura, me pensa, sempre fazer curso, para ser professor, nunca queria ser professor. Então comecei a dedicar mais na área de ambiente, me descubro, mas tenho um curso que é engenharia de ambiente, falado, pronto, engenharia matemática, não entendia, vamos seguir para a área. E mo que alguém com religião, um trabalho tão bom, trabalha naquela área lá? Não, eu trabalho na programação, a meu programador. Então você está falando, mo que alguém de engenharia informática, um coisa tão prestigiado, está a parar na comédia? Não, a mim você está lá na IT. Não, a mim trabalha tipo, minha curso é engenharia de ambiente, mas trabalha mais na área de engenharia informática, para modo depois mesmo fazer mais formação e acima de aquele. Complementar, é? Exatamente, agora você trabalha mesmo junto com os engenheiros de informática. Mas foi uma coisa que... A mim é um farsa lá, eu meu único que é engenheiro de informática. Mas eu tinha aquela base. Para mim, já tinha na engenharia de ambiente não dado um pouco de programação. E do resto foi quando apareceu a oportunidade mesmo. A mim que é tipo pessoa que na altura, quando termina o curso, estava difícil lá que trabalha na área. Rapazinho nosso tem que dar menino comida. Mano, inventa eu fazer um currículo falso. Foi currículo falso? Eu me canhoso faz na casa agora. Me pô muito talento mantém. Canto chamado para entrevista, para desarrasca. É que currículo falso, apenas em
elogia a cabeça no currículo. O Florial mais do que... Aquele toque, um currículo e uma questão foi que comida mais bonito e gourmet. Currículo gourmet. Bem bonitinho. Bem enfeitado. Depois eles chamam, na entrevista, passam 2 fases de entrevista. Eles dão formação durante um mês, formação intensiva, 8 horas de formação. Era se fosse um dia de trabalho. Saí de casa 8 horas, cheguei a casa 6 horas da tarde. Mbata aprende, não sei lá. E eu sei lá, desde 2019, acho eu. Mas que foi, ainda voltando na parte do currículo, tipo, eu tinha, que as coisas que eu põe, coisas que eu tinha, tipo, coisas que eu falei, não consegui fazer aquilo, mas quando eu chego, eu sinto a diferença, tipo, um caribia, pô, aquele, gosto de conseguir fazer, ou não, é na marbonar. A mim, por exemplo, quando eu olho e coisa que eu repito, eu falo, ok, que ele não consegui aprender. Depois, na perfil da família, escreve um engenheiro de qualquer área. Depois, mais valia naqueles alguns detalhes que é mais programação. Olha, eu tive programação um vez, linguagem, tive C, acho eu. Não tive 12 no projeto, sabão para aquela área ali. 12 no projeto de curso. Não, calma, não queria só confirmar. Como coisa bonita. Não, assim, tive 12, um flor com orgulho. Eu uma área que nunca te entendo. O único projeto não tive 12. Siga, Yuri. Mas até para hoje, a primeira entrevista que me vai ser numa pretensão. Não sei de um trabalho que não estava, me vai correr para trabalho. Mesmo uma desmotivada, só para cumprir a tabela. E a primeira entrevista foi com o RH, sim, foi RH. No caminho para casa, bem fala fixe, não tem a boca sai, comediante, aquele que nos vantagens, aquele boca sai, você checa. Bem faz-me na Rio, 12 vezes, assim, bamba, fala que eu conto a história, Cabo Verde, nunca toca nada de programação. Na volta, que entrevista inteira, nunca fala programação, você. A mim, no caminho casa, no mesmo dia, no caminho casa, eles ligam, uma próxima entrevista é com o CEO. Ui. Vamos falar aquele esquema, aquele burla, que pode ser. A mim, catou bom, se cima no mesmo dia. Depois, com a casa, investiga a empresa melhor. Primeiramente, eu fiz a enganão. Depois, a pessoa vai pagar alguma coisa. A empresa vai ser estabilizada, começa a pensar, liga a peça. Segundo entrevista, é um bem de fato. Punha gravata, basou. E que empresa já agora? Ask Blue. Ask Blue, isso, ok. Esta faz o que E essa presta de serviço tecnológico para várias empresas. Moda minha está alocado na Banco Millennium, mas tem outra empresa, moda Caixa Geral de Depósito, a GEAS. Hoje em dia está bem estabelecido. Ok. Basicamente, você faz tipo manutenção e desenvolvimento. E full stack. Minha full stack. Full stack, caralho! Para quem não sabia nada de programação. Primeiro dia que me veio na Banco Millennium, um escritório, uma gigante, sou branco, um preto, 2 pretos. Um olho brother, aquele que é o verdade, um olho menina sampajura. Aquele que é o verdade. Eu nasci baixo, depois não começou a buscar intimidade, não ainda falei, prima, nada, nunca sabe, qualquer coisa. 2 cabo-verdianos lá. Nós era 2 cabo-verdianos. Até então, gosto de bem mais um cabo-verdiano, um brother de São Vicente. Mas na altura nós era só nós 2. Ele conseguia sair, mas ele dá sempre bom apoio também. Vanessa, obrigado, bom. Ele não sabe, Depois também, sempre aquela cena de abrir com tudo ali, sempre deixa bem claro, perante colegas, com o patrão, com os chefes, a mim é bom programador. Mas com os colegas não fala, passa, eu 70 vida, nós ajudamos bem. Então sempre responde a necessidade, ensinamos, bate prende, também fica fazer mais formação, investiga, pesquisa e basicamente, o salto tem uma frase de Carolina Distantes que já falava ele mesmo antes de falar, que basicamente é no salto que se cria o chão. Exato. De meu foi aquela mesmo. De meu, mas você mantive tinha período de experiência, 6 meses de experiência. Eu vivi 6 meses com angústia. Todo dia. Alguém também na caminho foi. Hoje que não está despedido. Esse descubro-me mega programador. 6 meses com angústia. Chega 6 meses, não fica efetivo, não faz nada. Gosto 6 meses logo efetivo? Sim, era 6 meses de experiência e depois não fica logo efetivo. Vou emocionar agora para mais. Eu sei mesmo. Não, eu lindo, habito ainda. É lindo, ok. Pensa não penso que eu queria chorar. Nunca tem emoção, nunca tem emoção. Se estranhava por aqui. Muito interessante, muito bonito hoje aquele trajetório ali. E lá está, já não conheci há algum tempo. Nunca se lembra quando que não conheci? 2020? Que no conhecimento foi depois de 19. Acho que foi na live. Foi na live não, que não começa a fazer vídeo. Depois me chamou para live. Sim. Não fica a fazer um sucesso com cena na live.
Primeira vez que não fala mesmo foi quando na quarentena que você fazia uma publicidade de graça para ministro, que mandou um vídeo, tá finge uma mera chulho, foi lá nosso primeiro. Foi daí, depois não fica até entra na live, mata antes disso ainda, volta para trás um bocadinho. O que é que tu fazia antes de... que o Flamou bem na trabalho, roupa de trabalho? Sim, antes eu não sabia fazer mestrado. E ainda trabalhava tipo na restauração, onde trabalhava diferentes restaurantes. Ou que tinha aqueles eventos, aqueles rapazes que estavam com aqueles sendo muito bebida na moça. Empregado de mesa, por isso. Porque dava o nome. Mas gourmet, né? E a minha vida foi ser gourmet. Sim. E aquela cena naqueles eventos, conferência, passa que ainda fazia aquelas coisas teu. Bata. Tanto é que me veio com a minha camisa de branco, camisa branca, calça pano preto, sim. Sim, porque estava mal. Mim basicamente iam fazer tudo na vida. Já foi empregado de mesa, já fazer aqueles eventos lá. Já mesmo pedreiro, já trabalha como servente de pintura. Pior trabalho, servente de pintura. Na altura ainda tudo móvel era com digital. Lixa a parede, lixandeiro, móvel fica catando desbloqueio aqui. Eu não podia catar desbloqueio, vira sem digital, não pensa em perto, mas depois não. Vira sem digital. Acho que a única frase, se eu escrever alguma frase naquele podcast, ele mostra aquele. Vira sem digital. De que cenas que às vezes botou já para alguém lá, botou falar assim, aquela pessoa ela sempre teve um percurso que nunca trabalha nas coisas difíceis. Não, aqui o ela no fundo. Só se a mim por isso não está falando, a mim já passa, a mim quando não está a fazer a licenciatura na Setúbal, não trabalhava para a escola, depois descontava a dinheiro de renda, para pagar a renda, depois a mim. Você que você falando de bom, você está lembrando do meu percurso, basicamente igual. É isso, então. Mas na faculdade também, eu fazia mestrado, enquanto você trabalhava, e mim também fazia aquela, você trabalhava num ginásio que chamava, gosta de ficha, que chama Virgin Active, daquele grupo Virgin, daquele moço bilionário. Aquele bilionário, daquele avião Virgin, coisa. E tinha aquele ginásio lá na Marquês de Pombal, e me teve lá a trabalho, que eu ainda fazia, então limpava a casa de banho. Aquela coisa lá, às vezes, nunca está tendo noção, que no momento que não se está fazendo aquela coisa, que está motivando para o futuro. A mim, se eu fazia mestrado, não entrava tipo 7 horas, 8 horas, e ainda trabalhava de 6 horas madrugada para 1h30. 1h30, 2 horas. E quando estava a casa, onde eu treinava, estava a casa, ainda tomava banho, onde fazia alguns vídeos, depois não vinha a faculdade para me sair 11 horas, para chegar a casa meia-noite, 1 hora, para então acorda 4 horas para morrer, tem que apanhar o autocarro, 5h30 para morrer lá casal de câmara que estava, o autocarro era 5h30 para poder chegar Marquês a tempo. Minha vida, vai. Você que ainda fazia, um dos momentos mais difíceis foi dia, aliás, tudo aquele trabalho foi difícil, mas é uma questão de exemplo para pessoas que acham que você está na situação meio para sempre, até mal que está bem para fim. É um fase. Então, basicamente, ainda limpar a casa de banho. E imagina, você limpa a casa de banho, você na faculdade, você está foi mestrado ao mesmo tempo, de ser você limpa cocô de outro alien. Mas literalmente, na chuveiro, alguém está tomando banho. Juro, você está inventa. Não só fala sério e ao mesmo tempo cocô. É uma coisa aqui um bocado contraditório, mas. Mas imagina, a mim está limpava a casa de banho e está limpava vidro. Por exemplo. Yuri. Quer dizer, se não sabe como olho assim. Se você não vai para aquele caminho ali. Nunca foi ribantilente, nunca evitou que nunca por favor, quer dizer, você mostra vulnerabilidade ali. Eu não está limpar. É estranho o Jan de longe. Está limpar vidro e ao mesmo tempo está limpar a casa de banho. Só que às vezes, deixa eu ver se está acontecendo, tipo, estrangeiros, é mais que está a fazer isso, está largava, tipo, está fazendo cocô na chuveiro. Coisa que está acontecendo, não tinha horário, está chamando, Carlos, por favor, casa de banho, número, mestre bem. E amigo, na minha aliança, com aquela roupa de coisa, eu me senti inferior. Ainda passa com o carrinho, na minha aliança branco, não está bem com aquele carro, não passa, alguém está sei, a mim está bem com o chuveiro, com a máscara, com mangueira, para limpa. A mim só fala isso, mas também. Para além disso, sanita também. Amigo, era mais sanita. Amigo, durante o verão, quando eu estudava ainda na licenciatura, verão, trabalhava lá no Alentejo, para poder aquele dinheiro de propina no próximo ano. Era empregado de mesa, mas como alguém se queria poupar teu, era empregado de mesa que você depois gira para limpar a casa de banho. E a hora que dava no dia, mano,
Então limpar a casa banho do homem, está sujo. Depois ainda tinha casa banho mulher, mano. Também está com sangue, era... Primeira vez que tinha um sangue de mulher assim, foi lá. Mas boca sabe sangue, quer dizer... Não, o que eu penso, eu não sei. Ah, sim, Mano... Porque essa lista é interessante. Mas também, isso mostra foi de motivação, que ela era daquelas fases que mais motivava a mim. Para cá, durante o mestrado, foi uma fase que nunca tinha nenhuma motivação. Mas a licenciatura, que as coisas era a que motivava a mim mesmo, a fazer, então foi, pegava 900 euros, que me pegava 900 euros, então foi, propina essa pago. Então junta mais um dinheirinho, se me aguenta mais uns 3 meses de renda, então voltava para Lisboa. E já começou a discutir com a minha chefe lá. Boa cena. Tipo, não tinha gorjeta, era para dividir, né? Rapaz começa a furtar gorjeta, neto de chefe furta gorjeta, caixa gorjeta, mira a gorjeta que tá põe na caixa, tá põe na minha bolsa. Só que não esquece, um dia discute com o chefe, rinca, aquele eventual, se põe fula, mas não despide. Nada de pá, dinheiro, pá, e assim, bom. E Jobel, cá tem dinheiro. Carapi. Não perde, mas eu fui um cena. E pode ficar até pensando, mas é furtável. Nem cara de gorjeta, não. Não, mas ele pode pensar o que é crema, mano. Aquele coisa foi escravatura, mano. Quantas horas você trabalhava? Mano, tá babo 8 horas, 8, 9 horas. Tem dia que estava 8 horas, tem dia que estava 2 horas. Sim, de manhã, tem restaurante ficha, boy. 8 horas de cedo, que hora? 11? Tem restaurante ficha. Que tem Porto Hora. Mano, botou um casal também, tá ficando lá com garrafa de vinho, tá bom, 1 hora, madrugada, boy. Tipo, então ficava, depois de hora de almoço, tinha mais 1 hora de pausa, né? Ou que não almoçava, tinha 1 hora, então voltava 4 horas, acho eu, ou 5 horas, nunca se lembra. Então ficava lá, tinha restaurante ficha, mano. Que restaurante que tá abre 8 horas? Que não. Esta serve... Bom, tipo, por exemplo, tem dia que não estava 8 horas, tem dia que não estava 10 ou 11 horas, nunca se lembra. Imagina, dia que não abre restaurante, não estava 8 horas, não estava posto e mesa na esplanada, bate prepara tudo cena. Depois que 11 horas, não começa a preparar para servir o cliente. Se dia que nunca se abre, então também só 10 horas, que é só toma café e começa a preparar para servir o cliente. Já tinha aquela variação lá. Mas aquilo era... Coisa que você está falando, me motivava o tio. Qual que era o motivo por detrás de... Não, para me lançar naquela fase que não foi eu, me bem de Cabo Verde, não tinha aquele sonho na cabeça, me bem de Cabo Verde, nunca ter mãe, nunca ter pai, nunca ter nem nada, não se luta para ser engenheiro. Minha mãe toda engenheiro, era aquela que tinha na cabeça. Minha mãe está a ser mãe de um engenheiro. Era uma frase que eu usava sempre no Facebook, minha mãe está a ser mãe de engenheiro, então tinha aquela motivação lá. Só que no mestrado já foi difícil. A mim já era engenheiro, eu comecei a cair na realidade do mercado de trabalho no Portugal, uma sonha certificado de engenheiro, que era tudo. E lá que era difícil, fazer aquele tipo de trabalho lá com o certificado de engenheiro. Aquilo aqui entra na cabeça. Foi a fase mais difícil que eu vivi na minha vida. Foi de 2018, 2019. E nunca soube lidar com aquilo direito. Tipo, antes não estava fazer aquilo para modo era para ser um engenheiro. Mas depois a minha era engenheiro, nunca tinha outra solução. Lá entrando na cabeça. Não tive outro problema mesmo. E que não gosto de emociona. Problemas mesmo que te goste. Gosto de dinheiro, mas parece que engata dinheiro com psicólogo, que gosta de resolver, sabe? Mas foi uma fase mesmo. Ali, mano, estava a chegar a casa, muito desanimado, não tinha certificado. Então, tu e as colegas já começam a orientar na vida, não começa a pôr na time, que eu nunca devia também. Mano, lá não começa mesmo. Tive fase difícil, que só gosto de pôr coisas a caminho. Eleanor Roosevelt está falando comparação é ladrão de alegria. Comparison is the thief of joy. Então, literalmente. É de que as caras que da vez está corrompeu se o que sabe controle e fala, me tenha percurso, não está conseguir. Não tem história, não tem história, não tem posição. Mas nunca entendi aquela parte que o Flama foi. Ou seja, foi difícil para morrer. Você era licenciado, ao mesmo tempo você trabalhava numa coisa que você gostava. Exato. Eu sentia, tipo, tudo aquele esforço que eu fazia, que antes motivava a mim, eu falava, foi em vão. Foi à toa. Entendi. E, mano, quando eu estava a fazer mestrado, por exemplo, houve dia que eu trabalhei com o meu tio na pós-lejo na Chong, ou seja, dia inteiro embaixado, chega de noite em escola, nunca podia nem andar, chega em Xinta, minha mano Anse, de Guinense, minha grande amigo, olha, claro, mas é desanimado, a comprar um pão, trazendo. Pessoal, você fica tão motivo. E depois estava no restaurante, ou hotel, está fazendo uns trabalhos, panha, lixo, vai pôr no contentor, não está chegando a casa, não tenho certificado, é bonito. Eu falei, God damn, man.
Tipo, não tem no Facebook, se então começou a colegas, já começou a orientar, já pegou no trabalho. A mim estava a entrevista, mas entrevista, não tinha pessoas que eu é claro. Na roça que eu bento, foi eu que eu consigo. Vai à entrevista, fica a gasta dinheiro na entrevista na outra cidade, muitas cenas. Começa a afetando, cenas começa a ficar mais difícil, psicologicamente, uma bala. Tive uma época bem difícil na 2018, mano, bem difícil mesmo. Não imagina, mano. Ainda por cima estava ali você. Estava ali só. E daí ainda bem acontecem umas cenas familiares. Me perdi um irmão cedo, me perdi um irmão com 6 meses. E aí também não tive no fundo de poço, mas foi uma virada de jogo. Como eu estava naquela fase mesmo que não se falava, se está naquele carro, esse carro lhe cai de ponte. A sério? Não está naquela fase lá mesmo. Tipo, nunca chega de pensar tentar algo contra a minha vida, mas se importava se acontecia, você. E lá no fundo não atrasava. Acontecia algo, você já. E depois, lá foi aquele virada de jogo, mano. Quando o meu irmão morre, tive no fundo de poço, já começava a trabalhar um pouco, então já estava com a cabeça em costa mais concentrado, então que me pensava que não se escapava, então caí no fundo do poço. E depois olha, minha mãe, minha pai, tudo aquilo. Não fala nada, minha mãe acabou de passar por tudo isso de novo. Foi lá mesmo, foi aquele lá que eu começo a falar, ok, Yuri, gosto tem que ser homem, tem que dar certo na vida. Foi lá aquele método decisivo na minha vida que eu começa afasta tudo as cenas que está a fazer mal, tudo os vícios que está a fazer mal, concentra no meu trabalho, lá quem dedica mais no meu trabalho, dedica na minha família, está mais perto do meu filho e lá quem começa mesmo da homem. E que houve mudanças, digamos assim, para além, pronto, houve aquela foi uma grande mudança, mas na boa vida que houve mudança. Foi a escolha de falar, não, tem que estar levantar a cabeça. Não, na altura foi mesmo minha escolha. Me que canto um olho minha mãe, eu falei, não, tem que levantar. Nunca tinha ninguém para motivar, nunca tinha condições de ir para psicólogo, nunca te abria com amigos, pô, era um erro também. A cena tão íntimo de meu, que pouco alguém que sabe. Aliás, sou um amigo de meu que bem sabe, mas isso foi... me contei isso ano passado, talvez. Que nunca passava tudo. Então, tudo que ele faz, ele não aguenta me comigo, minha família na Cabo Verde, tem que fingir forte, mas direito, para não preocupar lá. Foi tipo, me comi mesmo, foi só mim. Por isso que está a falar, às vezes, que enfrenta abismo diferente e hoje é tempo suficiente, motor de luz. Mas é uma linha tênue, é uma linha, é um corda bamba. Você chega para morrer. Bom enfrenta abismo de aquela forma lá, às vezes nem captura alguém que está sei que sobrevive a isso, às vezes literalmente não foi sortudo, tipo, para linha que antiga foi tipo um carro escudo, carro coroa, sabe? Foi jogar moeda por ar e calculada, nunca tive tanto, foi sorte, sabe? Foi sorte. E tive num ponto de que chama ou pronto, o Flama nunca teve talvez coragem, ou nunca pôs em causa de pôr fim a tudo, mas de começa a ter pessoas que provavelmente pode chegar a ponto de fazer aquela, você entende o que você falou, de fazer, nunca me passa para isso, obviamente, nunca me pensa sobre isso, mas para a primeira vez não entende quem é que está do nada está falando, já fazer aquele, já põe fim a tudo. E sem nenhuma explicação, para morrer sempre foi uma pessoa tranquilo, alguém toda a lei, ele é direito, você entende? Tantos problemas que está passando na nossa cabeça, tanto redemoinho que não está tendo dentro do nosso que é difícil hoje alguém bufla, acha tudo isso ok, hoje em dia, man. Uma pessoa toda a mim na rua, era uma pessoa perfeita, e uau, mas só me que sabia, tipo, daqui não começa a ter muita alguém que aconteceu nas nossas vidas, botou já uma pessoa perfeita. Tem uma vida perfeita, mas nunca sabe o que sabe, ou que chega a noite, o que até pensava, o que estou já, ou que saiu entre 4 paredes. Não, nós naquele tempo estava solteiro, ou foi não, processo? Já não tinha namorada, mas vivia para mim só, não vivia num quarto só. Praticamente não sabe só. Mesmo com pequena que ajuda, que nunca conseguia abrir com os caras. Não, nunca tinha intimidade. Só um filho que não tinha mais intimidade, não. Não, eu tinha um filho e eu não sei como, eu morava ainda com os pais, não morava só. Mas não falou, eu era um cena. Pô, é difícil para eu acreditar, mas naquele ponto lá. Que. Por isso está falando nem os melhores amigos, nem ninguém para mim. É uma cena que você até acredita
E porque nem para alguém hoje na boca, porque te criou aquele olhar de pena. Pô, na minha cabeça está Yuri, se realmente é isso, você no fundo do poço. E alguém te viu como alguém que está no fundo do poço. Então é uma cena que guarda sempre para mim, sempre mesmo. E te chega um tempo que começa a epá, nós não temos limite. Exatamente. E principalmente aqui mexe com a cabeça e de que esses pontos que me chega na nossa sociedade como cabo-verdianos, tem teu que ela... Yeah. Então hoje é mesmo de experiência que a gente tem, mesmo mim já passa para isso. Teve momentos complicados e bobo se partilha e mesmo pessoas, amigos que botoia, pessoas com cheiro, famosos. Exato. Que iam começar, já consuma concha alguém online e depois concha pessoalmente e depois fala assim, que tem nada a ver. Afinal, vira-se muito mais difícil. Então é que cenas que nós ainda gosto que nós sabemos aprender para sobre isso, gosto que nós sabemos aprender para sobre saúde mental. Tem uma coisa aqui na Cabo Verde nunca se lembra, nunca houve esse tipo de conversa, mesmo entre amigos, poxinta, homem que não está xinda para no pub, quer dizer, de mulher. Exatamente. Mulher futebol, para aquela hora dela, se que a mulher que ele tem médico próprio está falando, diagnóstico é bril, depressão é bril. Receita, todos mafataram cedo ou tarde. E que às vezes, pronto, lá está, cada um tem esse processo. E você contava-me, processo não, se tempo. Você, exatamente. Você falava sobre o caso, você pensava naquelas pessoas que provavelmente se passava por isso. Ou provavelmente se passa por isso. Para morrer, é teu. Precisamente se você vem de Cabo Verde e você está bolsou e você tenta job vida. Exatamente. Você está na Europa, na meio de frio. Você tem que levantar cedo para lá da casa, para carregar bloco. Você tem que pegar na carro para conduzir durante dias e dias durante a Europa. Então, não sei, man. Longe a família, aguenta uns abusos que se fosse na Cabo Verde nunca te aguentava. Lida com situações desnecessárias. Naquela situação, a boca já enfrenta abismo cara a cara e gosta, eu sei, né? Eu sei. Coisa que lição que alguém está passando por isso? Tipo, cabo tenta e compara os ganhos, as vitórias com de alguém. Bom, tem luta é de bom. E a pessoa também tem se luta de ser. Dá tempo ao processo, deixa as coisas acontecer. E se o problema aumenta, fala. A moda um dos maiores erros foi que fala com amigos. Não tinha amigos que te entendem perfeitamente. Mas nunca fala com amigos, nunca fala com minha mãe, nunca fala com minha pai, nunca fala com minha namorada. Não aguenta tudo só. E tipo, a mim não tive sorte. Mas nunca sabia onde que... Nunca pude julgar, nos vida que pude ser na sorte. Então fala, procura. Se você tiver condições de pagar um psicólogo, paga. É caro, mas se eu puder também fala comigo, desabafa. E mesmo psicólogo, tem psicólogo grátis na Centro de Saúde. É mais difícil de achar agenda, mas procura. E hoje não tem informação, não tem pessoas dispostas a apoiar. Então, quando leva tudo problemas e sobre a nossa cabeça, e também não tem que entender, mas nunca tem controle de tudo coisa na vida. A bolsa só preocupa com coisa que você pode mudar. Aquele que você pode, deixa. Acabou o assunto. Você pode mudar, acabou preocupa com ele. Pô, mas não preocupa, porque você dorme, você trauma passa, dá ansiedade e nada que se resulta. Então, foca a energia naquele que você muda. Coisas que te lembra que tinha pessoas que mandam mensagem, te falando obrigado por esse podcast, você está ajudando no seu trabalho, você está ajudando naqueles momentos mais difíceis para morrer. Enquanto você trabalha, coisas são difíceis, você está ouvindo aquele podcast ali, você te ajuda a tempo, passa mais fácil. Exato. Então, te põe a cabeça nessa situação e te lembra e nós ter passado por isso. Então, imagina se naquele tempo que trabalhava na casa, na ginásio, enquanto você limpa aquele sanita, se tivesse um podcast enquanto você ouve, enquanto você é duas pessoas, dois jovens que, pronto, é capaz gaba, mas para ser sincero, não teve a sorte no trabalho para isso e não consegui sobressair. E ao mesmo tempo também é situação em que nos teve ajudando a chegar onde que nos está, graças ao nosso trabalho, graças a tudo. É bom hoje os jovens tá sobressair. E bom um exemplo, bom um exemplo e tem começa a fazer começa a fazer humor. Para quando que começa a entrar no humor? Que ele foi antes de humor.
Sim, isso foi antes. Ok. A minha entra no humor basicamente e naquele tempo pré-pandemia. Foi depois de tudo coisa passa. Yeah. Amor, vou gastar na jeito. Não, por incrível que pareça, com todo o problema, quem sabe, junto com os amigos, não está a fazer as pessoas rir tranquilo. igual. Pessoal, não está a fazer as pessoas rir. Nunca pensava, tipo, e fazer comédia, ganhar dinheiro com comédia, mas sempre tive aquele jeito ali. Quando eu consumia o stand-up também, eu consumia o e junto com os amigos, então fazia piada sempre. É tipo o Robbie Williams. Nunca conheci agora. Aquele que morre. A Maria bota comparando com alguém que morre. Não. O Robbie Williams, ator, humorista norte-americano, que era tio conhecido que fazia o Clube dos Poetas Mortos. Que era professor. 12 a 3 anos? Sim, tipo Acho que não sei há 4 anos. Eu sei que ele sabia, yeah. Ele é aquilo que as pessoas, uma das pessoas mais engraçadas que existe. Pessoas que já ele como sinônimo de alegria. O que estava na palco, aquele gajo era um furacão. Se propósito era sempre fazer alguém rir. Na qualquer situação, qualquer entrevista, onde Percy e câmaras estão nele, seu objetivo é pôr alguém rir. E que até conseguia desligava. E sempre ao mesmo tempo, e mata a cabeça, você fica até pensa. Te deixou a pensar, não é? Talvez que ela também é o único fuga que tinha, o único momento que ela para de sentir, não sei o que está fazendo alguém rir, ela para de olhar esse sentimento, tu olha o sentimento de pessoas. Se a maioria dos comediantes, tem aquele escape ali, tem alguns problemas, é um escape que eu tenho. A mim também tem aquela, não te sente, mas a nível de trabalho, de capar, de ter sempre um projeto na mão, é para morrer nunca crer. Ou seja, não só é algo de uma coisa que você te corre e traz, mas é algo é coisa que te motivou, é coisa que você corre dele. Exatamente. Você checa para morrer, me tá falando, eu tenho um objetivo de um dia chegar a tal lugar, não quer saber onde, não sabe onde quem sabe, não sabe mas se me tá falando que tem se você sabe onde nenhum bento é favorável se você sabe onde que você está bem, você sabe onde que você sabe, você sabe o que você crê, você sabe qual que é ponto final mesmo que você critica, mas você sabe aquela direção. Ao mesmo tempo, você tem uma coisa que você fugir dele. E às vezes aquela coisa que você fugir dele é mais forte do que aquele que você bate atrás. Exato. Então, eu sinto que ela tchau na minha caso, e já costuma partilhar aquela coisa ali também, mantém aquela, você checa, e bota íntimo cabeça de projetos, de coisas por fazer, para morrer. Pouca para aquele vento, tudo também por trás. Aquele fumo. É tipo que você corre durante 40 minutos na terra. E chega por um stop, assim, do nada. Fumo também tudo por trás. Abafou. Então, eu acho aquele equilíbrio de continuar de pôr aquele ritmo e capar. E continua a fazer. Mas saúde mental é uma coisa chill coisa. Então, eu estou falando, então hoje a minha cabeça na coisas que eu falo, para me passa para ele, não se tenta recuperar dele. Pessoas às vezes que têm noção, mas o facto de partilha é importante para ajudar a ultrapassar aquele momento ali. E muita gente mesmo nesse podcast, a mim também se ajudam. Falar um bocadinho para trás, vou falar um bocadinho de boa infância. Não de que eu nasci. A minha nasci na Cancelo, Santa Cruz. Ok, obrigado. Já estava é tudo. É só isso. Próxima pergunta. Não, fala. Diga. Não, eu nasci na Cancelo, Santa Cruz e pronto, era só isso mesmo. Vou fazer mesmo uma cor. Nunca sabe se um dia, nunca sabe se costuma lá. É bem provável, porque eu fiquei entre Calheta e São Domingos, portanto, a boiar em Calheta, né? Sim, mas nunca cria lá. Okay. Tenho orgulho de falar, mas nasci na Calheta, mas minha família é de São Miguel. Okay, mas nunca me baila, tipo, pouco vezes, mas me cria na praia, basicamente. Ok, e já nunca. Pronto, mas cancelo. Passa, para a Calheta, passa lá sempre, ou a Terrafolha. Mas o que foi boa infância? A minha era um rapazinho e tipo calmo, boi brincalhão. Aliás, então fazia sempre. Eu que tinha aqueles festivais na zona, então vai contar a história assim. Sério? Amigo, sei lá, 12 anos já contava piada para cerca de uns 1000 alhões. Na palco? Na palco mesmo, festival de música. Tá chamando Yuri, tá bem, tá brinca assim. A minha dura com piada. Não, então aquela coisa lá sempre foi de boa mesmo. Eu sempre tive aquele. Aquela cena de gostava de fazer de ingredientes, menino, não te contava a história. E uma coisa que sempre me percebe, nunca sabia se acontece com boa. Não sei, mas não tem aquela história Lobo Chibinho, aquela história de Joãozinho fixo na Cabo Verde. A mim sempre que eu contar aquela história,
Então substituía Joãozinho para Miguel, um amigo de meu, ou se é uma escola, então para um professor de escola. Sempre não começa a fazer cena para pessoas identificam. Que depois me entende, mas talvez era meio que stand-up que nunca fazia, mas nunca contar a história, então fazia stand-up. Yeah. Pô, e então exagerava sempre. Uma história que, Joãozinho, o pessoal pergunta Joãozinho que e Joãozinho faz X. A minha inventa, mas depois alguém levanta a mão para fazer Joãozinho meio que assim. Então acrescentava sempre, exatamente. Então a história, mesmo que tu já sabia a história, mas a história é diferente, pô, meu. Você lembrava-me que qual que foi a reação do público? Foi fazer bons show? Que era show, mas era aquele cena que tinha contar uma história de 2 minutos, tu ainda diz, mas a pessoa se riba. O objetivo era fazer pessoas se rir. Te rir, tipo... Que tem imagens disso? Acho que não. Naquele tempo. Nunca tinha imagem. Que era que ano, mais ou menos, que tempo, te lembra? Bem de Cabo Verde 2013. Então, portanto, ia até 2013. Até 2013 você fazia isso? E depois ainda no Bembir e na zona, na Cancelo, sempre durante época festivas, que São Pedro, junho, tinha tipo um mês antes, não fazia algo que se faz rádio praça. Nunca sempre sei todo dia, todo fim de semana, não estava na diferentes partes da zona, conosco coluna, não conta a história, canta, a minha era a pessoa que conta a história. Depois fica bom apresenta, fica apresenta. Minha foto na vida. Então, eu estava assim, contando a história, estava muito gente a contar a história, muito inventado meu. Eles começam a ponta apresenta, depois eles apresenta festival de zona. Isso é bom, estava lançado, mano. Tipo, a mim, nunca tive vergonha de público, sempre foi. Pega no microfone bem. Pega bem. Mas nunca se apelidou como tímido. Pessoas. Pode ser muito não, ou é... que ali um cena que está falando, muitas pessoas que te entendem. A mim tímido, quando falo com alguém. Imagina. Quando chega a para eu sou bom, imagina que eu conheço bom, pessoa que nunca conheço, para falar só com alguém, me tímido. Mas se numa sala com 50 alguém, que tem ninguém mais simpático que mim, não está falando com tudo alguém, agora vamos falar com alguém. Nunca sabe explicar direito, mas algo assim. Público nunca tive problema. Apresentação na escola. A minha na secundária, eu tinha palestra, 8 turmas, 12º, a minha era 10º ano, 9º ano. O diretor te chamava a mim para participar na palestra. De 12º, só para moda, está toda hora. Tá pergunta, tá fala, e ou que com o apresentador de fora, tá ficava bonito assim, mostra aquela iniciativa. Pota estava lá no público, pota interagiva. Interage. E Cleo Pires, não sei se é atriz brasileira, é para a minha escola. O diretor de escola tinha uma receber. Bem, despista, uau, Cleo, tem um foto em meu cola no Facebook que põe. Moja, aquele coisa, não lembra, tudo aqui a gente fica até Cleo Pires comendo assim, e o treinador falando coisa, bom. Diretor, eu curti a minha, mano. Bem, falou assim, desculpa lá, neste que fizeste uma novela, eu falei, fiz várias, depois eu falei, não, canto um olho, eu falei, não acredito que tem uma estrela na nossa escola, português como Mariano, eu curto, fala comigo, não falo, conto muito cena, e eu fico nesse lado. O Cleo Pires tem que idade? Mais ou menos. Eu devo ter uns 36 por aí, mano. Tem quanto? A minha tem 28, mas ele sabe muito dinheiro. Mas sim, tá parece meio uma coisa que... Não, a minha sabe na... 10º... Você pensa mais na questão de... Que próxima pergunta era se conquistável. Você pensava, tipo... No segmento que você falava, você parecia que estava... sei lá, estava para rapazinho, mas Cleo Pires era para mulher. Por acaso, pode ter ser que a idade que era tão diferente, mas ele já sabe outro mundo diferente. Assim. Ele era uma atriz famosa, ele vai lá como embaixadora de Unesco, acho eu, que vai visitar na escola. Ele já sabe mesmo... Yumer, então. Você passa à frente da câmara. Depois ele vai como embaixadora da Unesco, e que tinha era mulher feita. Ele vai foi aquela época que fazia aquela tatuagem. E acreditou, exato, foi aquela época. E já sabe a mulher, a era puto. Aquela foto... Que episódio sai então porque ele foto na minha história, só que é menino assim acha. Não, mas sim senhor, por acaso vou conhecer mais alguma atriz, não conheço, acho que Emmy Awards ali na Lisboa, é pré-nomeação para aquela nomeação que está fazendo antes checa. Depois teve com Juliana Paz. Que o Adel Grogo. Grande sensação. Às vezes atrizes brasileiras têm aquela certamente mais famosa que estava naquele lugar e foi a única pessoa que traz foto cultura alian que fala cultura jornalista fala se a gente estava lá tá falando não tem que estar bem para a sala para onde jantar você também começa a mim estava na fila a mim foi a última pessoa eu falei vamos não vai no elevador não fica tá falando no elevador depois você do elevador não toma aquele grogo fora do elevador na porta do elevador ou seja foi no caminho que não te disse que essa correba com nós que fosse aquele tudo
E para hoje, minha grande orgulho é ser o único cabo-verdiano que toma grau com Juliana Paz. Que até mais nenhum cabo-verdiano no mundo que toma grau com Juliana Paz. E acho que foi a primeira vez que Juliana Paz bebe grau. Não podia usar aquela frase que o Creu Pires, mas está na escola. Não, ele acabou nada. Quer dizer, nunca sabe. Não quero nada. Mas super simpática, mano. Yeah, tem um carisma. Com fama astronómica, assim, mas Juliana Paz, o quê? Yeah. Tudo alguém com Juliana Paz. Então, fica mesmo mais admirador. Fala com o António Fagundes também. Aquela que é uma cena que não está hoje, o artista. Tem artista que você gosta dele, você é super carismático, ou tipo, conche, você fala, era tudo isso. Às vezes também fama que te muda. Exato. Fama costuma mudar de alguma forma. Não, amigo, essa própria se complementa. não, vai, amigo. Pô, a mim cada muito sentir famoso assim, você checa, a mim, tipo, vamos, e tem uma coisa. Ok, boa, eu famoso, entre aspas, comediante. É um famoso sem respeito. Eu queria que eu respeitão. Não se entende. Você, por exemplo, a mim sim não atinge, para pessoas que não atinge, com música ou com outra arte qualquer. A minha pessoa só quer na rua, Yuri, porra, bem feio esse irmão. Tem nariz. Você já acabou com o gente famoso assim. Cada vez pessoas chegam, porra, cara, o pequenote. É verdade, pensa eu era mais grande. O outro mais baixo que o outro. Porra, cara, pensa eu era mais grande. Nunca você tá lembrando lá no início, cantando bem aqui no bar, aquele café, que saiu um brother. Oh, Yuri, rapaz, eu não quero assim daí feio. Oh, Yuri é feio. Me fica assim. Tipo, nunca sabe. É um amor e ódio misturado. Não, é uma vontade que tá tendo. Pessoas que têm, sou como humorista. Não, nunca consigo ser famoso. Fazes rir. E alguém que tem muito acabamos com a respeita. Esta respeita, mas está sente mais à vontade. Não, botou mesmo gosta de boa, mesmo feliz de só com boa, mas essa maneira de mostrar. O problema é esse mesmo. Como mesmo gosta de boa, está a manhã é próximo, como alguém que está por rir, nunca tem nenhum taxa, mas não é próximo. Tirando rir, é cozer, é arriba a cama. E depois não está sentindo, estou aquele mesmo, se também não está assim. É melhor amigo, ou seja, enquanto que essa chega num cantor, não pode tirar um foto. Já pegou, já cangou, ou tem aquele barreira. Mas não estou curtindo, não gosto daquele cena. E por isso talvez nem que seja famoso. Sei que de coisas boas que fama trazeu. Mulheres. Gasta corta. Não tem mulher na casa. A minha filha, irmão. Não, isso é verdade. Pô, eu sou assustadíssimo. Bigaco. Então, coisa que, na bo caso, botar gente me rouba aquela parte de ser concheiro lá. O único cena é que hoje em dia, por exemplo, um gajo vive com mais medo de era, você? Então, não pensa, às vezes, uma coisa simples, não pensa, deixa eu ver. Por exemplo, eu gostava de filme, que não está aqui, sim, mas gosto, nunca tem filme. Só se a mim beijo. A minha tem ainda pedi, eu não tenho reza, mas nem, tipo, a mim não mandar meninos nude e faz. Mas agora, assim, que tá mandando mal, e não tem um médico que não tá vivo com. Se um dia, um daqueles meninos. E não sai feio que é tempo, eu. Imagina, me gosta meio feio, imagina que é tipo, que a cena lá, ou que tiver um problema, assim, também, às vezes alguém não tá crendo ou mete boca, não tudo coisa que acontece, tem que meter boca. Pôr a opinião, sim, opinião sobre coisas que te acontecem. As únicas coisas que me está estranho, tem expert na tudo coisa na Cabo Verde. Tem expert para tudo área. E estuda sobre isso. Fosse mestrado, fosse licenciatura, tem um diploma sobre isso. Mas o ministro manda humorista mensagem, exatamente, cantor mensagem. E de que a situação que para pessoas para ter cuidado para morrer, porque pode para morrer boa fã, sei lá, de Cristiano Ronaldo. Acabou a mas Cristiano Ronaldo é boa pessoa na tua área. E que tem nada a ver. Me é bufão na campo. Ele botou num ponto que não defende sempre. Nunca sabe a integridade, nunca sabe o que você defende, nunca sabe se você defende extrema-direita. Ou seja, exatamente, como boi famoso, pessoas está a chamar fama, está logo ligado a ser coerente na todo lado. Que ele é uma coisa que eu analisava há pouco tempo atrás, e hoje, apesar de podcast foi uma revolução, e é importante hoje em dia, mas ele traz uma coisa que está chamando meio de serviço para a sociedade, em que pessoas que sentam na mesa é especialista na tudo coisa. E como é famoso, pessoas celebram aquilo como uma verdade absoluta. E aquilo é que é mal. A mim pode gostar a minha engenheiro de ambiente, me pode falar sobre parte de engenharia de ambiente, ele é perfeito. Ok. Agora pode pedir uma opinião de política, ou seja, pode dar uma opinião também. Mas as pessoas tomam como aquilo que é uma verdade. Mas ninguém sabe nada da política. Não pode dar o que não está. E tem muitos que falam com atitude. E sim.
fala com atitude e que até importa o que vou falar, importa a forma que vou falar. Exatamente. E pior de que pessoas, seguidoras às vezes, ou pessoas que tá ou como uma pessoa que tá idolatra ou que tá acha-me nas redes sociais aquela que tá sigue, tá busca resposta na boa. Em vez de buscar resposta num canal ideal, que sei lá, um canal de notícia, um canal fidedigno que você fala, que ele marca ali e tem nome. Sim, exatamente. Um comentador com nome. Sim, ou mesmo o influenciador preferido, de qualquer área. Ou tem um influenciador que é químico, tem um que é político, Abrão Vicente, você checa. Epa, e... Não, tipo, a mim... Minha povo, por isso. Não, tipo, nunca pode... Epa, tem cena que eu tenho que hoje, ok, que ele é um cara que te entende e que ele é uma opinião de ele que é para analisar como verdade absoluta. E influenciadores também, ou que nunca sabe, não deixa claro a minha opinião, ou não acha. Não acha isso, não acha que não acredita nisso, mas que o cena é sim. Não, é certo, é coisas que bobo está aqui não está naquela posição lá, pessoas te exigem mais de nós. Não sei, te exige. E não só, e mais por causa de que tem alguém que na boa. Então, pessoas tá acontecendo alguma coisa, vai mandar mensagem, Carlos, eu vi que ele fala sobre aquela coisa ali, ou pediu para fazer certas coisas que normalmente bolsa na boa vida. Carlos, hoje aquele alguém ali teve um acidente, por favor, ajudam, a mim se me partilha tudo coisa que me mandaram nas minhas redes sociais é só tristeza, para o meu ministro mandando só tristeza para me partilhar, ou tristeza, ou coisas desse negócio, tá falando, Carlos, partilha ela, por favor, e às vezes te chega na boa, nem que te pediu não, tá falando, partilha aquele som ali, nem bom dia que te deu eu, nem bom dia, nunca nos fala, nunca nos fala, te pediu que ela, boca te partilha, para morrer, boca crepa por redes sociais, vira um cemitério de coisas tristes, que literalmente é isso que está fazendo, e prende sabe, mas aquela que está fazendo uma pessoa para morrer que partilha, me pode até jogar forma de jurar aquela pessoa, mas se que crepa partilha coisas tristes nas redes sociais, para morrer, nas redes sociais tem que ser coisas positivas e coisas para alguém rir, nunca te partilha, e nunca te bem sente mal, para morrer nunca partilha, para morrer flow não. É para mim no início quando tem também prende. Gosto já começa a aprender isso, mas no início não senti um coche. O que significa que te ajudar? Vou falar, ok, mas quem pode ajudar aquela pessoa lição? Me ajuda a pessoa sem nunca publica nada, mas nunca se partilha, mas não te ajuda, mas nunca te partilha. Exatamente. Então é o único, enfim. E o que pessoas mandam para partilhar música, que música fade. Ok, não. Tava, bro. Aí eu tô tipo, pessoas estão pagando, tá foi eu canto, tá foi minha pressa X, ou que manda música de um, tá foi eu. Será que aquele dinheiro, Yuri, não precisa tanto de aquele dinheiro, precisa tanto daquele 50 euros ali. Bu filho já come. Aonde eu come, para quê, Yuri? Não sabe brincar mais, tem um certo que eu tô pensando, nah. Eu que vai pessoas que é próximo de volta, tenta jogar amizade. E no início nunca sabia muito bem lidar com isso. Pessoas te julgam com amizade? Te julga com amizade. Te julga com amizade. Nós é brother, tem que música feia, a gente tem que publicar. Não, pode falar nome. Tem que mandar. Não, mas tipo, o que cenas tipo... Vamos falar sobre cenas de política que nunca se... Pô, me gosta de Portugal, nunca se acompanha a política na Cabo Verde a fundo. Como que tem que falar tão a fundo? Pessoas, já rombaram caça lá Cabo Verde, me tem que falar, o ministro fazer aquilo, me tem que falar, o ministro mandando... A mim tá... E bom sabe na boa vida, do nada. A mim sabe, só ensina menino e ajuda a fazer trabalho em escola, você já... Não tem que... Epa, e pessoas têm que entender, mas meu que não fala de assuntos, ministro, a mim não fala merda, a mim não fazer piada. Por isso não foi eu que eu levo a sério. Não, mas nem sempre, para morrer. Aqui não se te fala... Não, sempre botar daquele coche, sim. Sim, mas é bom também saber, tipo, naquele que não pode, para morrer tem pessoas que te seguem e estão já como um exemplo, talvez. Não, mas se crê, nossa ideia é canhos hoje, mas você sabe matar hoje. Então, sempre também, de vez em quando, tenta partilhar, tenta deixar saber onde que linha que te separa. Mim se fala sério e mim se fala, não se fala bacandaça, não se fala merda. Exato. E nas minhas lives que ainda faz sempre, ainda tenta põe aquela entoação para que eles entendam, ok, Carlos gosta de falar sério. Depois gosta de voltar a brincadeira. E dar um equilíbrio para falar, ok, é que sou bacandaça que essa fosse licemos, é? Sim. Para de certa forma não tem que a responsabilidade lá. E por isso que o que for um cena que me acompanha direito, que você já passa lá Cabo Verde, nunca evita sempre falar sério sobre que se for um cena que domina uma área que entende ou que fala com alguém que entende que é fazer, o importante é que me acredita realmente naquilo.
Yeah. Vou bem com idade mais ou menos. Bem Cabo Verde com 17 anos. Logo quando termina a licenciatura, ele 12º, bem direto. Não consegui bolsa, bem direto para ali. Vou terminar 12º com 17 anos. Yeah. Quando eu vinha, tanto a meu aeroporto, eu só nunca podia viajar mesmo. Não tive que um colega redor, ele me acompanhante. Tanto eu nunca podia abrir a conta, nunca podia praticamente nada. E depois tive que ser uma emancipação, ter uma emancipação adiantada, algo assim. Uhum. Sim. Pessoas ali na Portugal podem emancipar a partir dos 16 anos. Sim, a mim... Ou seja, você tem idade para casa, mas... aliás, a única forma de ir casa com menor é com a emancipação. Sim, a minha pai tive que dar aquele curso. Menor de 16 anos, quer dizer, acho que menos que a Tarab. 16, 17 anos. Sim. Como que foi esse juventude, 17 anos na Portugal? Mano, é aquele mundo novo, bem com as pessoas novas, vai para ser tudo que eu conhecia ninguém, fazer amigos. Sempre bem, desculpa, não se te interrompeu, só para sempre bem com aquela gana de suceder. Sim, que ele sempre me tinha na cabeça, tipo, chegava ali, mesmo para terminar esse estudo, que sempre minha mãe está a ser meio de engenheiro, não tinha que ser engenheiro de ambiente, na altura era cena que não gostava de eu engenharia de ambiente. E que ele quer a ideia, mas dá certo. E gosto que já vou engenheiro, dizer que mo que é o jogo. E a mãe, então eu tenho orgulho da minha. Que tá falando que tenho mãe que é muito boa no coração, mas tanto ele como minha família inteira, cena que me orgulha de eu, para assim que sem erro foi a minha primeiro alguém a ter 12º. 12º. família tem barra baixa. Eu faço licenciatura, ou seja, que não te lembra tanto é que quando não queima fita, minha família toda ali na Lisboa vai para Setúbal, mano. Não vai de palco, mas a palco fica lá, só minha família. Uau. Foi uma cena bem bonito. E então, minha mãe, minha pai e minha família, tudo tem orgulho na mim. É uma cena que está motivando. Haver histórias de pessoas que te motiva para a situação de onde que você Exato. De lugar que você estava, de o percurso que você teve, e depois chega aquele ponto de você tem uma ruptura ali sim com aquilo que era antes e que a próxima geração que sabe. Como licenciado e mestrado, você fala, me crê algo para minha filho melhor do que aquilo que a gente tem. E nossa geração foi de que as primeiras, aliás, que cada vez mais está para ser jovem, está licencia. Exato. Pode ser mais orgulhoso. Você sim, e depois, isso é bonito. Nem que sobre tudo que ele sabem depois de boa já, começa a acredita. Para mim, gosto de minhas primos e até hoje, minhas irmãos, e tudo, e licenciado, ou mais pequeno, a fazer licenciatura, para mim, é como se já não estabelece patamar. E mesmo já pessoas próximo de bota começam a acreditar. É possível. E é uma coisa que não está falando que nunca está valorizando, por exemplo, é muito importante. Por exemplo, na minha zona, nunca tive um hermoso ou hermosa na minha zona. Uma pessoa só, do nada, fica hermosa, incentiva, por exemplo, que as pessoas mais próximas dele, mais uns 3 ou 4 já vai ao Brasil fazer formação para hermosa. É uma coisa aqui na minha zona que existia. É basta de alguém moda boa conseguir ou alguém moda boa fazer. E aquele exemplo, isso é importante. E muito acredita-me hoje, te dá exemplo para minhas primos, minhas irmãos e minha filha, fica com a tem que seguir. Uhum. Se nunca consegue ou se nunca faz, é para morrer, nunca sabe, mas existe. Exato. Você entra numa coisa se nunca sabe, mas existe. Exatamente. E moda, por exemplo, gosta de flow. A mim gosta, por exemplo, é muito mais provável para mim, por exemplo, para criar um podcast. Pois um dia foi, uma moda minha consigo. Não, eu queria não, eu queria concorrência. Exato. E então, eu, por exemplo, e mesmo com comédia, muitas pessoas próximas de mim estão falando, Yura, mas se calhar também tem ganas de fazer aquela pessoa. E isso está acontecendo na minha área e também, claro, que está acontecendo com um piloto, alguém que foi piloto, um amigo, o vizinho piloto, você começa a acreditar. No sul da mesma escola, no meio do mesmo lugar. E aquela cena também espalha um pouco quanto as pessoas com experiência de vida. Mostrar se a mim é possível. Tipo, a mim não vem do mesmo lugar, não consigo. Talvez eu pode conseguir também. Talvez ou que nunca conheço o mundo, para nós é impossível. Só é pronto. Para mim na altura, eu que imaginava era moça, para mim estava, uau, aquela coisa nasceu. Aquela é só menina palmarejo. Menino de platoio. É aquilo que a gente pensava. Depois que foi alguém de zona, consiga também, eu vou perguntar-lhe more. Você tem aquele mais. Ele, se mãe é que é tão mais rico que de meu, nossas condições familiares é quase igual.
Para além de bom engenheiro, bom tá faz stand-up, bom humorista, tem mais alguma coisa que eu gostaria de fazer? Poeta também. Eu não paro, mano. sério? Escreveva. Tinha uma página que tinha uma câncer de alma. Eu ganhei uma família na altura. Tinha alguns vídeos, só batia uns 20 mil, que para mim já era. 20 mil é tio. Na Facebook, já. Ah, sério? Sim. Você lembra de algum? Poesia? Sim. Claro que não te lembro. Dá não lá. Você põe tudo na prato limpo. Você põe tudo na prato limpo sem papa na língua. O puto ter prato limpo, põe papa na prato. É bu filho, é bu sangue, tá magrice, tá míngua. E bota gasta guita na roupa e sapato. Não põe tudo na prato limpo. Não põe tudo na prato limpo, bota também, José. Bu foi homem só na hora coito, mano. Sou bu conche bu filho com 18 anos. Bu deita noite bu faz, levanta cedo bu base. Quando a fome está grávida, bu pôr fora bu casa. Aliás, casa é bu cota. Bu faz uma vida um jogo, mas bu faz batota. Bu fuge para a janela quando os problemas bateu na porta. Por isso que para mim nunca tá passa de um põe tudo no prato limpo. Nunca se termina, nunca se termina. Pensa me engana, afinal. Que eles sigam, mas tem mais parte. Eu não gostava de escrever, tipo, não estou escrevendo com um amigo de meu, não queria lançar um livro, só que depois projetos bem descontra, manda aí poesia. Uau, sabe, Yuri que faz. Acho que já não ouvi ele, nunca se lembra direito, mas acho que nunca fica com noção, mas não ouvi alguma coisa. Sim, pô, antes era na Facebook, depois eu comecei a fazer vídeo na Insta, me apanhei mesmo por Insta, mas na Insta já que é muito, menisca, tá muito. Que ainda você escreve? Tipo, não escrevo, mas gosto mais para mim. Gosto de escrever cenas. Eu penso que um dia lança um livro? Eu tinha os objetivos. Para morrer. Para não acredita, mas aquela cena, o homem tem que escrever um livro. Eu cena que Jaqueline está falando a mim de uma frase que está repetida a mim sempre, de um tal escritor que sabe. Para ser homem, todo homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Acho que sim. Para aquela ordem lá? Não, acho que não, para mim tive um filho. Mas já plantar árvore, quem tem um filho, falta só escrever um livro. Eu meto que então. Nunca sabe. E bem, isso eu mesmo cena mesmo para completando a mim. Nunca tem nem. Ego. Ego a mim. Bom que o ego está nesse momento. Está calmo. Já estou tanto para fatar que já ego gosta de estar. Expectativas, você depois menos expectativas na coisas? A única cena que tenho expectativa mesmo na minha carreira quanto comediante. Do resto, ponto engenheiro já está numa fase suave, como pai de família, quem tem filho, estabilidade. Quanto isso, não está tranquilo. Se eu tivesse de pôr na balança engenheiro e comédia, qual que te pesa mais? Quanto amor, prazer a fazer? Sim. Acho que hoje em dia e stand-up comédia. Então, a gente muito mais realizado. Alcançar a palco. E o objetivo de um dia, sei lá, vive só disso. Para engenharia e balança? Eu tenho gente medo que não aceita. Põe uma coisa que não pensa, mas pô, aceita ali, tá? Mas não creio de balança, não creio. Amor, não se está fazendo uma coisa que ainda está no início. Exato. Ninguém ainda quer fazer. Que exemplo que eu tenho de Calvardiano que teve sucesso na comédia, na stand-up. Que consegui vir a jogo. Nem o Puxim, que é a maior referência, mais perto de stand-up, de contar uma história frente de alguém que teve aquele sucesso que talvez ele mereceba. E você pensa, alguém pensa tio, mesmo. Tipo, alguém está falando, incrível só disso, alguém está pensando, está fazendo esse projeto. Da Yuri, você acredita num coisa arriscado. Mas aquela que é plano. Você tem metas? Você põe algum meta ou ainda... Um pouco meta, banca. Não começa a atingir a amparo. Mas um dos metas que tem mais próximo de mim é lançar solo esse ano. É? Meninas, já agora, minha solo chama Paciente 1995, que está falando tudo na fase como aquele problemas que teve, como um doente, que aceita um doente, que até aí, tá certo. Não tenho muita expectativa, mas acho que é tanta expectativa que eu põe em riba dele, tanto coisa que eu creio que não tem medo de que que ele crê e decepciona. Mas eu testei, Não testei nas shows assim, não fala de minha terapia, minha terapeuta, meu processo, tudo, como quem lida com o que perde em irmão, já testei aos bocados. E vai ser em português ou crioulo? E nunca sabe. Não pensa fazer em português para tentar apanhar tudo ao público. Sim, claro. Sim. E depois também, como deixou mais na português, não testar sempre na português. Sim. Já acho que na português não consegui fazer ele melhor. Mas ainda aquele que está certo. Mas, Paciente 1995.
Muito bem. Teve alguma coisa que nunca vou perguntar ou que nunca vou contar, que eu gostava de contar? Assim? Eu, primeira vez que me pôs a arma no corpo. Ave Maria. Lá Cabo Verde. Que me pôs um facão ou uma chinca, se quiser, na costa. Era o festival em Santiago, Ria Grande, o mundo sabe. Na Ria Grande tinha uma cena lá fundo, botar namora, assim, ok, o rapaz que tá namora lá fundo. Ninguém pega, eu, primeiro rádio que me vai Ria Grande que chore, pequena, bonita, nada nos bem, me conheço irmão, meus amigos, como um gajo tá namora, deixa, tem que link que separa homem e rapazinhos, um pouco putos para lá, embora duas namoraduras, depois me chora bater com o irmão, ngata espera agora para eu encontro com o irmão de novo, que na meio do dia, móvel como tu tinha. E depois não tinha móvel, mas ele que tinha móvel com carteira, tudo coisa coisa. A minha sentada espera do nada, tinha uns brother na minha, eu, boqui da minha irmã que se pode. Não, boqui da irmã, eu, baco puto para confirmar, puto foi ele. A mim nunca é puto na vida, Ave Maria. Só que a polícia gosta perto de mim. Não faz tenta daqui na polícia, naquela, as revistinhas que tinham com nada, tinha cozinha irmão que tinha, tinha uma camisa de basquete, original, tinha mãe comprando ele com sofrimento, eles pediam para não caçar. Tra camisa, não vão caçar, eles põem aquele machine na costa. Só a primeira vez na vida que me perde controle em a furo. Eu, a sério, uma coisa incrível, não é uma pessoa que acredita, começa a ficar full speed, sem um tipo que frouxa. Eu juro, achando que teve um brother que nunca conseguiu nascer rosto, nunca sabe se conhecia minha antes ou não. Eu cheguei e falei, eu deixei meu irmão. Depois eu falei, não, ele rouba, brother, ele tem que pagar. Não, é meu irmão. E depois vai pegar e puxar assim, sabe que se namorada. Se namorada, tá falando, eu, sai, não vai comer, tem isso. Dentro de mim, família, cala a boca, ngata matado, deixa mostrar. Cala a boca, não pressa. E a brother já nunca se conhecia rapaz, mas também era mais homem que medo, e essa homem mesmo. E a abração assim, meu irmão, e bem comigo aqui, não sei lá, ele largando. Mas que concheva bom. Ele nunca sabe se conhecer, mas me tom pânico, nunca consigo ele no rosto. Também festival de noite, eu hoje minha sonha para saber que ele pessoa ali quem é para agradecer. Não, fazer pelo. E mano, se você levar na Ria Grande, talvez 2012 ou 2011, que não tá dada a pancada, vou falar meu irmão, dá fala, me agradeceu, que tá mandando eu, irmão, não te agradeceu, e minha namorada, eu nunca mais aqui vou alguém tá matado, que eu vou falar para isso, né? Nunca sei se está junto ainda, né? Coisas que nunca falava pessoalmente, que nunca, já não conheço já há algum tempo, que há uns 4 anos talvez, e nunca no chintava no pub, sempre no sempre nas shows, não tem uma vida de shows que não está fazendo show junto, é intenso, vem um dia, vai que é outro, sai de noite, acorda 2 horas depois, deita 2 horas depois, acorda. Mas já não fazia tantas coisas junto de pouco tempo ali. Sempre que não fazia show, não passa sabe na show, já não fazia tantos países, já não vamos 6 países, 2 ou 3 países. Suíça, já não vai Nice. Suíça, Nice, foi Lisboa, Porto, já não há Porto, Sines. Então, obrigado para boa que as pessoas que não te sentem, moguinta flow. Tem genuinidade, ou seja, que as pessoas que desconfiam, Yuri sabe fazer, você entende o que você falou, Yuri que te mostra tudo, embora não sabe, mas pronto, ninguém que te mostra tudo que ele é, mas tem algum que inspira confiança, no sentido de que está falhar. Eu vou brother, você sente genuinidade na pessoa, isso é, então é mais por causa disso também. Obrigado. Se vai falar bacana, tivesse tipo muito que as pessoas que inspiram na stand-up crioulo, me seguia bom 10 de canto fazer vídeo. A sério. E cenas quando acontece mesmo, eu tô na banda pensa tipo que ngata da show com o Boco, bem, ainda foi X anos atrás ngata de rapaz na móvel. E nunca te imaginava, você checa. E então a gente bem feliz de hoje é processo, cenas 4 conquista, podcast até dar certo e é isso, mano. Fazer conquista projeto, mas dinheiro ainda não. Quem tem esse dinheiro na podcast, Não, boi bom é mais por causa disso. Acho que desde cantam hoje a única coisas que a gente chamou para não fazer que as live, que você chulo de live, que não fica tendo de vez em quando. Foi por causa disso. É o único exclusivamente como era engraçado. Nunca conhecia bom, nunca sabia coisa que eu te defender, mas que se boa era boa pessoa. Não foi rapaz, ele é engraçado. Tá bem põe alguém a rir demais se entra na live. Então foi o único motivo. Depois como bem conchegou, mas é isso, man. É isso. Bem que te agradeço, mais um beijo. Foi um podcast com Yuri Cabral e vou querer deixar mais alguma mensagem antes de não separar de 2 meses para noite.
Mensagem basicamente, meninos acreditam na nós, no nosso projeto, no que nós estamos fazendo, dão o primeiro passo, quando nós espera o momento perfeito, situação perfeita, nós acreditam, nós damos passo. E também empresas que começam a investir na nós que tem mídia. O Bira Tony Robbins gosta. Acabou de existir, dá passo. Vida é sobre decisão. Se você decide, vida te decidiu. E se vida decidiu, botava para onde cuca crestava. Boa noite. Boa noite. Foi um podcast com Yuri Cabral, Mr. Chulo. Nunca fala nem de parte de Mr. Chulo, mas pronto. Mr. Chulo, nada, fica para aí posta. Fica para aí posta. Parte nossa. É isso, man. Thank you. E, meninos, já não sabem, eu sigo Converso na todo lado, na toda plataforma, Spotify, Apple Music, Apple Podcast, YouTube também, para nós hoje, se nós queremos hoje. E é isso. Eu sigo Yuri na todas plataformas, eu sigo na todas plataformas, quem eu seguindo na rua, é o único apelo que Principalmente de noite. Principalmente de noite. E um grande abraço, até a próxima.